Olá pessoal, Gustavo Cruz aqui e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês maneiras mais fáceis de lidar com pacientes fóbicos. Frequentemente escuto entre os colegas comentando um caso ou outro se referirem a um paciente chato, quando na verdade esse paciente é um paciente fóbico. E isso tem uma diferença muito importante. Pessoas que têm medo, que têm fobia, elas sim são mais difíceis de tratar e demandam mais tempo. Isso é verdade. Para começar, então, é importante que a gente entenda isso. E às vezes, então, você tem que calcular o tempo que você vai atender, até para não ficar impaciente com a chegada do próximo paciente, com o que você tem que fazer depois. Calcular um tempo maior para a pessoa que você já sabe que é fóbica. E uma coisa importante é a gente entender que a fobia normalmente não é culpa da pessoa. Quase nunca é culpa da pessoa. Ela quase sempre está ligada a traumas que podem ser diretos ou indiretos. Diretos a gente encontra muito nos pacientes mais velhos. Pacientes que tiveram o tratamento em uma odontologia um tempo diferente do que a gente tem hoje, que se tratava de forma um pouco mais agressiva e o paciente... então a gente, quando para ouvir esses pacientes, são histórias de muita dor, às vezes quando criança, de pegar e fazer com todo o procedimento com dor mesmo, não importa, e segurar a força. São quase que descrições de sessões de tortura reais. E acredito que a maior parte delas, algumas podem ser que algumas estejam no imaginário, mas acredito que a maior parte sejam verdade, era a forma como muita gente tratava antigamente. Outros traumas que ocorrem, às vezes a pessoa não sabe nem porquê, são traumas indiretos. E esses traumas indiretos frequentemente são pelo pavor que a mãe ou o pai tinham de dentista, que pode ser até por causa de traumas diretos dos pais, seja porque muitos pais usam isso para botar a criança fazendo as coisas que eles querem. Por exemplo, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Se você não fizer aquilo, se você não se comportar de tal forma, eu vou te levar no dentista. Então isso joga o dentista como uma realidade muito ruim, algo que é péssimo, algo que vai causar extremo sofrimento. E por isso essas pessoas, às vezes não sabem porquê, mas elas ficam traumatizadas o resto da vida. E esse trauma não é culpa delas. E apesar delas não saberem porquê, frequentemente isso tem cura. Como que é a cura dessa fobia? Bom, a cura começa pelo seu entendimento das coisas que eu já falei, você entender que realmente não é culpa da pessoa, e uma vez que você entende que não é culpa dela, que você começa a tratar ela com mais carinho, e esse carinho entender que ela é vítima de uma situação, e quando você entende isso, você passa a tratar ela com muito mais carinho, muito mais zelo, e só esse tipo, a partir do momento que o paciente sente que existe realmente um carinho do profissional, que existe uma vontade de cuidar sem judiar, ele imediatamente aquilo já começa a passar instantaneamente, antes mesmo de ir para a sala clínica. Agora, quando a gente chega na sala clínica, tem outras coisas que eu tenho feito nesses últimos anos e que tem funcionado muito bem. É muito comum a gente ter pessoas extremamente fóbicas que às vezes chegam na primeira consulta chorando, mesmo sabendo que não vão ser atendidas, que é só uma conversa com o profissional, e elas chegam chorando, tremendo, e depois passam a ser pacientes normais, ou quase normais pelo menos. E como que isso acontece? Primeiro, é isso que eu falei do carinho. Aí quando chega na sala clínica, a gente tem que ter muita atenção à questão da dor, muito mais do que num paciente comum. Aí você fala, por isso que os colegas muitas vezes chamam esse paciente de chato, porque vão falar que ele é fresco, ele reclama de qualquer coisa, reclama de encostou a mão, não tem nem nada, só botou a mão e já reclama de dor. E isso não é frescura, isso se chama, esse é um processo importante da dor, que é a antecipação da dor. Então você deve saber, por exemplo, que os benzodiazepínicos, eles têm efeito analgésico. O que se descobriu em avaliações neurológicas do efeito dos benzodiazepínicos é que, na verdade, o efeito analgésico deles não é tão potente. Na verdade, é quase que nulo. Onde que o benzodiazepínico atua, então? Ele atua bloqueando a antecipação da dor. Aquela sensação que
vai acontecer isso e eu vou sentir dor, porque aquilo já estimula, e chega ao ponto de algumas vezes causar dor com a ausência de toque, a ausência de qualquer estímulo físico real, e a pessoa sente dor. Assim, então acontece, por exemplo, em várias situações. Já aconteceu comigo, por exemplo, do paciente que estava tampado com campo, sem ver o que estava acontecendo, falar que estava sentindo cortar, sendo que eu nem mesmo tinha começado a atender ele ainda, não tinha nem chegado a pôr a mão na boca dele, ainda estava mexendo, organizando o material para começar a cirurgia. Então, quer dizer, ele é fresco? Não, eu tenho certeza que ele sentiu dor de verdade, mas foi psicológico, conversei com ele e a cirurgia ocorreu perfeitamente, sem nenhum momento ele se sentir desconfortável. Então, esse protocolo, inclusive, de benzodiazepínicos para esse tipo de paciente, que faz muita antecipação da dor, pacientes que são fóbicos, ele ajuda bastante. E para pacientes que têm extrema fobia, inclusive eu costumo ter um protocolo de, no dia anterior, ele já tomar um diazepam ou tomar um clonazepam, e no dia da cirurgia eu tomo também mais meio midazolam, que é 7,5 gramas ou 15 gramas de midazolam antes da cirurgia. Não é para o paciente apagar, não precisa o paciente apagar, não precisa ele ser colocado para dormir, basta fazer uma redução. Agora, muita gente às vezes fala, não, mas eu dei muito midazolam e não adiantou. Por quê? Porque a gente tem que esperar fazer efeito. Se a gente não esperar isso fazer efeito, às vezes faz efeito até o contrário. Em vez dele relaxar, ele vai ficar mais estimulado ainda e vai querer levantar da cadeira. Okay? Então a gente tem que ter essa atenção em o paciente que é extremamente fóbico, ele vai usar essa medicação e deixa ele quietinho um pouco na sala, com a luz mais apagada, não conversa com ele, não interage, deixa ele ficar ocioso e o efeito começar a bater, e quando o efeito bater, aí você começa a trabalhar. Do contrário, o efeito normalmente só vai bater depois da cirurgia, então ele vai ficar acordado, agitado durante todo o procedimento, e depois do procedimento, que ele relaxar, que a situação de estresse já passou, aí sim que vai vir todo o efeito em grande quantidade. Ele pode até ficar com sono, querendo dormir, antes mesmo de chegar na rua. Então, só ter esse zelo, são as coisas que eu tenho feito e que tem surtido bastante efeito, tem criado uma experiência fantástica. Pacientes que com extrema fobia têm tido sem anestesia geral, sem necessidade de internação hospitalar, a gente tem tido ótimos efeitos. Lógico que se você se sente mais confortável, o paciente também se sente mais confortável, se ele está disposto a pagar por isso, você ainda pode ter a ajuda de um anestesista fazendo uma sedação um pouco mais profunda também uma ótima gera uma ótima experiência de atendimento no consultório. Está certo? Então, só isso que eu tenho para compartilhar hoje. Espero que tenha ajudado. Se vocês têm feito outras coisas que têm surtido o efeito, sejam hipnoses, florais, ou qualquer outro tipo de coisa, por favor, compartilhe aqui também para a gente aprender um pouquinho mais, para ajudar também os colegas que vão ler os comentários. E se você tem outras experiências para compartilhar, também, por favor, compartilhe com a gente, escreva nos comentários. No mais, não esqueça de deixar o like e até a próxima.